Olá pessoal, voltei para falarmos dessa vez sobre fatoração. Vamos falar sobre dois tipos de fatoração. Falaremos do fator comum e agrupamento. O que significa fatorar? Fatorar é transformar uma expressão algébrica em uma multiplicação de fatores. Então, quando nós fatoramos, nós vamos pegar essa expressão e ela vai virar uma multiplicação entre fatores. Vamos falar primeiro da fatoração com fator comum. Vamos colocar esse fator comum em evidência. Como proceder? Vamos ver. Quando todos os termos de uma expressão algébrica apresentam um fator comum, podemos colocá-lo em evidência. Então, colocar em evidência significa colocar numa posição de destaque. Vamos à seguinte situação. Temos aqui um polinômio ax mais bx. Primeiro termo tem o ax, o segundo termo bx. Vamos observar o seguinte: quando temos esse polinômio, entre esses termos, nós temos alguém que se destaca, alguém que se repete. E esse alguém é o x. O x, ele acompanha o A e o x também acompanha o B. Sendo assim, posso colocar esse x em evidência. Se eu vou colocar esse x em evidência, significa dizer que eu vou pegar toda a minha expressão, todo o polinômio que eu tinha, dividir pelo x. Vou dividir, então, ax pelo x. Sobrou A. Vou dividir bx pelo x. Vai sobrar B. Sendo assim, ficou x vezes o que sobrou, que foi o A, mais o B. Se fizermos a propriedade distributiva, vamos voltar ao que tínhamos inicialmente. X vezes A, AX. X vezes B, bx. Então, quando fizemos a fatoração, esse x é o que nós chamamos de fator comum. Foi o fator comum aos termos do polinômio. E aí foi escrito como uma multiplicação de polinômios, x vezes a mais b. Então, está realizada a fatoração com fator comum. Vamos ver agora mais alguns exemplos. Tenho 3 novas situações. Primeiro, 8x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 6x. Observe que todo mundo tem x, só que o x tem expoentes diferentes, 3, 2 e 1. Nesse caso, a gente deve pegar para colocar em evidência a variável que tem o menor expoente. Então, o menor expoente é esse x aqui, que é o x expoente 1. E outro detalhe importante, às vezes esse fator comum pode ser também número, porque se tiver número que divida todos os coeficientes ao mesmo tempo, 8, 2 e 6, todo mundo é divisível por quanto? Por 2. Então, quem vai ser o fator comum? O 2, que é o divisor comum, e o x de menor expoente. Então, fator comum, 2x. Sendo assim, temos que pegar todos os termos do nosso polinômio dado e dividir por 2x. 8x ao cubo dividido por 2x, nós vamos obter 8 dividido por 2, 4. E o expoente, 3 tira 1 daqui, vai sobrar quanto? 2. Então, vai ficar 4x ao quadrado, porque na divisão de potência de mesma base, nós devemos repetir a base e subtrair os expoentes. E assim vamos fazer com todos os termos. O menos 2x ao quadrado dividido por 2x. Vai sobrar o quê? 1x. E eu tenho mais 6x dividido por 2x. Sobrou somente o 3. Se aplicarmos a propriedade distributiva, voltaremos ao polinômio dado inicialmente. Exemplo 2. A elevado à sexta potência menos 4a ao quadrado. Temos que procurar entre eles o fator comum. Observe que o A se repete, então o A é fator comum. Só qual A que nós vamos usar? O de menor expoente, que é esse A ao quadrado. Coloca assim em evidência o fator comum A ao quadrado. Sendo assim, nós vamos ter que dividir todos os termos do polinômio pelo A ao quadrado.
A à sexta potência dividido por A ao quadrado. Vamos lá. 6 tira 2, sobrou quanto? A elevado à quarta potência. Menos 4A ao quadrado dividido por A ao quadrado. O A ao quadrado sumiu com A ao quadrado, porque 2 menos 2, 0. Então, sobrou somente quem? 4. Sendo assim, ficamos com A ao quadrado vezes A à quarta potência menos 4. Se fizermos a distributiva, voltaremos ao polinômio inicial. Exemplo 3. 4x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 6x. Observe que todo mundo tem x. Qual o x que vamos usar? O de menor expoente, que é esse aqui do final. Então, x em evidência. Porém, 4, 2 e 6, todo mundo é divisível por 2. Então, fator comum, 2x. Colocamos esse 2x em evidência. Dividiremos todos os termos pelo 2x. E aí, quando dividirmos, vai sobrar 2x ao quadrado mais x mais 3. Porque 4 dividido por 2, 2. Subtrai os expoentes, 3 tira 1, 2. 2x ao quadrado dividido por 2x, 2 dividido por 2 vai ser 1. Não precisa aparecer, mas tem um umzinho aqui, ok? E vamos pegar 2 menos 1, sobrou 1. Então, x expoente 1. Também não preciso colocar esse umzinho em cima do x. O próximo, 6x dividido por 2x. 6 dividido por 2, 3. E o x? 1 menos 1 daqui, o do expoente, zerou. Então, não vai ter o x. Se fizermos a distributiva, voltaremos ao polinômio dado inicialmente. Agora, nós já vamos falar da fatoração por agrupamento. Só que a fatoração por agrupamento é uma recorrência do fator comum em evidência. Para eu conseguir fatorar por agrupamento, eu preciso ter entendido a fatoração com fator comum. Porque, na verdade, nós vamos fazer uso também dessa fatoração com fator comum, sendo colocado em evidência. Então, aqui eu tenho, ó, AX mais BX mais AY mais BY. Esse é o nosso polinômio. O que nós queremos fazer? Fatorar por agrupamento. Então, nós vamos separar em grupos. Devemos agrupar os termos que possuem fator comum. Então, eu observo que aqui, ó, dá para formar um grupo, AX mais BX, e posso formar outro grupo aqui, ó, AY mais BY. Porque nesse primeiro grupo que eu estou formando, quem vai ser o fator comum deles? O X. No segundo grupo que eu estou formando, quem vai ser o fator comum a eles? O Y. Sendo assim, vamos colocar o fator comum em evidência de cada grupo. No primeiro grupo, fator comum X, sobrou A mais B. No segundo grupo, fator comum Y, sobrou quem? A mais B. Sendo assim, agora eu observo que quando eu fiz essa fatoração, eu tenho agora entre os grupos termos comuns. Quem é o termo comum entre os grupos? A mais B. Observe que aqui tem A mais B e aqui também temos A mais B. Pegamos esse termo comum, que é o A mais B, vezes o pessoalzinho que foi colocado em evidência, X mais o Y. Se fizermos a propriedade distributiva, vamos voltar ao polinômio dado inicialmente. Vamos ver, ó, A vezes X, AX. A vezes Y, AY. B vezes X, BX. B vezes Y, BY. Então, isso é fatorar por agrupamento. Assim, está na forma fatorada do polinômio. Outros exemplos. Então, vamos prestar atenção aqui. X ao quadrado menos AX mais XY menos AY. Primeiro grupo, segundo grupo. Temos termo comum? Procura se temos nos grupos. Observamos que aqui, ó, quem está comum? O X. Só que devemos pegar para colocar em evidência o de menor expoente. Colocando esse X de menor expoente em evidência, vai sobrar X menos A. Mas, no segundo grupo, quem está comum? O Y. Coloca esse Y em evidência. Sobrou quem? X menos A. Agora, nós vamos observar o seguinte. Entre os grupos, temos fator comum. Quem é o fator comum? X menos A.
vezes o pessoal que foi colocado em evidência, x mais y. Está aqui, ó, x mais y. Entre eles tem que haver uma multiplicação. Só uma observação. Se nós colocarmos esse x mais y na frente e esse x menos a atrás, não vai influenciar em nada, porque nós temos entre eles uma multiplicação. E a multiplicação, ela é comutativa. A ordem dos fatores não alteram o produto. Outra situação aqui, pessoal. Y ao cubo menos 5y ao quadrado mais y menos 5. Olha nesse primeiro grupo. Temos fator comum? Sim. Quem é o fator comum? O y. Só que devemos pegar para colocar em evidência esse aqui, ó, que é o de menor expoente, y ao quadrado. Então, vamos subtrair, ó, 3 tira 2, subtraindo os expoentes. Sobrou o quê? Y de expoente 1. E aqui, menos 5y ao quadrado. Vai dividir por y ao quadrado? Vai subtrair os expoentes. 2 menos 2, 0. Sobrou somente, então, quem? O 5. Fizemos a fatoração com o fator comum. Mas, e no segundo grupo? A gente observa que no segundo grupo já está igualzinho o que temos aqui. E aí, quem nós devemos colocar em evidência para que não altere em nada o resultado? O 1, porque 1 é elemento neutro da multiplicação. Colocando 1 em evidência, eu vou ter que dividir todo mundo por 1. E aí, quando dividimos por 1, vai sobrar quem? Y dividido por 1. Sobra o próprio y. Menos 5 dividido por 1 vai sobrar o próprio menos 5. Ou seja, não alterou em nada. Sendo assim, quem é o fator comum agora entre esses dois grupos? O y menos 5, que foi o fator comum. E quem sobrou para colocarmos no outro parênteses são o pessoalzinho que ficou colocado em evidência. No caso, foi o y ao quadrado e o 1. Então, y ao quadrado mais 1. Entre eles, não podemos esquecer que aqui existe uma multiplicação. Se você quiser provar se é verdade, se você está certo, aplica a distributiva. Y vezes y ao quadrado, y ao cubo. Y vezes 1, 1y. Menos 5 vezes y ao quadrado, menos 5y ao quadrado. Menos 5 vezes 1, menos 5. Você vai voltar ao polinômio inicial. Outro exemplo. Temos aqui 10a menos 15 mais 4ab menos 6b. Observe que nós temos que agrupar. Vamos fazer aqui um grupo e aqui outro grupo. Olhando no primeiro grupo, observamos que nós não temos nenhuma variável comum, mas nós temos a parte numérica. 10 e 15 são divisíveis por 5, é o maior divisor comum. Então, 10 e 15 são divisíveis por 5. Então, coloque esse 5, que é o divisor entre eles, em evidência. Colocamos o 5 em evidência. Vai sobrar quem? 10a dividido por 5 sobrou 2a. Menos 15 dividido por 5 sobrou menos 3. Vamos para o outro grupo. No outro grupo, nós observamos que nesse segundo grupo, nós já temos aqui como fator comum quem? O b. Ótimo. Só que eu tenho 4 e tenho o 6. 4 e 6 são divisíveis por 2. Sendo assim, podemos colocar esse divisor também em evidência. E aí colocamos esse 2, que é o fator comum numérico, e o b, que é o algébrico, né? A parte literal que está comum a ambos. Então, fator comum, 2b. Divide todos os termos por 2b. 4ab dividido por 2b. Vai sobrar 2a. 6b dividido por 2b, sobrou 3. Só que observamos que aqui o sinal é negativo, então vamos conservar esse negativo. E aí, observamos agora que nessa expressão, nós temos um fator comum. Quem é o fator comum? 2a menos 3. Está aqui. Fator comum, 2a menos 3. E o pessoal que foi colocado em evidência, que é o 5 mais 2b. Colocamos no outro parêntese.
entre eles tem uma multiplicação. Lembram que eu havia dito que não tinha problema nenhum se a ordem aqui entre esses parênteses fosse trocada. Aconteceu nessa situação. Como é uma multiplicação, a multiplicação é comutativa, isso não tem problema nenhum acontecer. E se você quiser tirar a prova real para ver se você fez certinho, você aplica a propriedade distributiva, que vai ter que voltar ao polinômio inicial. E outro detalhe importante, quando fazemos fatoração por agrupamento, tem que aparecer o fator comum entre os termos, após ser colocado o fator comum em evidência. Observe que sempre, tem fator comum aos termos, olha o fator comum aos termos. Olha o fator comum aos termos. Sempre vai ter que acontecer isso, tá, pessoal? Vamos seguir. Olha aqui uma situação probleminha. Vamos tentar entender. As idades de 4 irmãs são X, Y, Z e W. Da mais velha para a mais nova. As duas mais velhas têm juntas 30 anos. Então, as duas mais velhas, X e Y. As duas mais novas somam 24 anos. Então, Z e W são as duas mais novas. Quanto vale a expressão XZ mais YZ mais XW mais YW? Coloquei aqui a expressão. Vamos ter que agrupar. Então, vamos formar 2 grupos aqui. E em cada grupo, vamos extrair o fator comum. Primeiro grupo, quem é o fator comum? É o Z. Coloco o Z em evidência, vai sobrar quem? X mais Y. No segundo grupo, quem é o fator comum? W. Então, mais o W em evidência. Quem sobrou pra gente? X mais Y. Lembra que eu falei na última questão que nós fizemos? Que sempre tem que aparecer fator comum entre as expressões quando você faz o primeiro passo da fatoração com fator comum. Então, tem que aparecer um fator comum aqui na expressão. Quem é o fator comum dessa segunda expressão aqui? X mais Y. Pega esse fator comum, vezes quais foram os elementos que nós colocamos em evidência. O Z, o sinal positivo, mais o W. E aí ele falou lá no enunciado da questão que as duas mais velhas, que são X e Y, elas juntas têm 30 anos. Então, X mais Y é igual a 30, vezes as duas mais novas é o Z e o W. As duas mais novas juntas têm 24 anos. Então, eu vou ter 30 vezes o 24. 30 vezes 24, 720. Então, a expressão XZ mais YZ mais XW mais YW vale 720. Resposta da questão é a letra C. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.